Tamo junto. Entrevista. Já faz alguns anos que toda vez que há uma campanha voltada para a saúde da mulher, ele nos dá a honra de encaminhar um vídeo para o nosso programa, chamando a atenção para aquele mês, para aquele momento, para aquele fato. Mas é a primeira vez que nós vamos conversar com ele ao vivo. Primeira vez. Estendemos o tapete vermelho para o nosso querido Dr. José Carlos Sadala, que é especialista em ginecologia oncológica, mastologia, e é uma... Há muito tempo que eu não uso essa palavra, mas cabe para ele. É uma sumidade. Doutor Sadala, tapete vermelho, que honra receber o amigo pela primeira vez ao vivo aqui no Tamo Junto, hein? Eu que tenho a honra. Muito obrigado pela apresentação. Se puder ajudar, conta comigo. Olha, desde que a Gretchen anunciou esse problema, há 2 semanas, a Ângela, que está comigo aqui no estúdio, passou a receber uma avalanche de perguntas sobre o tema de hoje, a saúde da mulher. Então já passo para a Ângela, porque você guardou todas... Eu tenho uma que eu guardei aqui de um e-mail, mas você tem um monte aí, né? Seja bem-vindo novamente, doutor Sadala. É sempre um prazer falar com o senhor, principalmente nesse mês de março, que é aquele mês dedicado à saúde das mulheres. No mês passado, em fevereiro, a Gretchen compartilhou que ela foi diagnosticada com uma adenomiose, acho que é assim que pronuncia, que fala. Ela está com 64 anos e ela passou pelo procedimento cirúrgico, a retirada do útero, tá tudo bem. E de lá para cá, várias amigas compartilhando ou do mesmo problema ou com uma outra situação. E aí, quando souber, doutor Sadala vai estar na capital, elas enlouqueciam, né? Então, tá todo mundo mandando, que é referência, sempre mandando perguntas. Então, eu gostaria que o senhor falasse o que é a adenomiose, quais são os sintomas. A Gretchen falou que o útero dela cresceu, parecia que ela estava grávida de 20 semanas. É assim mesmo, doutor? Então, uma boa pergunta, gerou muita curiosidade, né? Então, adenomiose, vocês devem ter ouvido falar de endometriose. Sim. Tem aquele tecido, o endométrio é aquele tecido que reveste o útero e descama na menstruação. Em algumas mulheres, esse tecido sai do útero e vai para o abdômen, para os ovários, para as trompas. Isso é a endometriose. Quando esse tecido ele infiltra na musculatura do útero, aí chama adenomiose, que também é chamada de endometriose interna, porque pega o útero. Então, o que a paciente vai ter? Ela vai ter cólica, geralmente cólicas intensas. Ela pode ter aumento do fluxo menstrual. É muito comum ter hemorragia, alguns casos até com anemia. E ela aumenta o volume do útero. Para 20 semanas, pode aumentar também, mas geralmente o aumento é um pouco menor. Acaba sendo uma gravidez no começo, em torno de 15, 13 semanas, mas pode aumentar, dependendo do caso também. Lembrar que 1/3 dos casos a paciente não tem sintoma nenhum. É um achado de exame, por exemplo, um achado do ultrassom. Tá. E pode virar um câncer? A chance dele virar um câncer é muito baixa, é praticamente desprezível. É muito rara essa eventualidade. Então, a preocupação de câncer não tem. Tá. Mas existem alguns tipos de câncer que mimetizam, mas é muito raro também, menos de 2%. A Michelle, de Jandira, São Paulo, ela disse que ela está passando por isso, adenomiose, e aí ela diz que ela está nessa luta desde 2019. Toda vez que ela vai fazer exame, sempre dá uma bactéria. Ela diz que está com perda de urina, acho que escape. Tenho que sempre que estar com protetor para não me molhar, então eu acho que é isso, ela está com escape. Ela quer saber, se possível, fala para o doutor se isso é normal, se isso também prossegue. Na verdade, sim, esse é outro caso, né? Então, normal não é importante ela buscar ajuda. A bactéria recorrente, isso não tem relação com a adenomiose, tá? Nem a perda urinária. A perda urinária pode acontecer, ela é mais frequente com mioma, por exemplo, que o mioma está tão grande que comprime a bexiga e ela perde urina. Mas a maioria das perdas urinárias não tem relação nem com mioma e nem com adenomiose. Então, precisaria ela procurar o ginecologista dela para explicar. Às vezes, paciente com adenomiose tem tanto sangramento, fica toda hora com protetor íntimo, que isso acaba propiciando o corrimento. Então, isso pode acontecer. Às vezes, pode ser isso que esteja dando a bactéria recorrente. Mas precisa avaliar. Isso não são sintomas comuns da adenomiose. Me parece que ela tem tudo isso e mais a adenomiose.
Tá, obrigada, doutor. E obrigada, amiga, por compartilhar. A Fernanda de Diadema, ela disse que ela fez uma cirurgia de esterectomia parcial, só ficaram os ovários, já faz 5 anos a cirurgia por conta da endometriose. Essa semana ela teve 2 escapes de sangue e ela disse que tem percebido que o intestino dela não fica totalmente limpo. Ela não consegue evacuar por inteiro e parece que tem um tampão, não sai nada, né? É o que ela percebe. Esses escapes e o intestino devagar, pode ser a volta da endometriose? A pergunta da Fernanda. Pode. Pode sim, aí também não tem relação com a adenomiose, mas a endometriose pode comprometer os ovários, pode comprometer o colo do útero. Geralmente, a gente usa esse termo esterectomia parcial para quando a gente deixa o colo do útero, não quando deixa os ovários. Quando a gente tira os ovários, a gente complementa, retirou o útero e os ovários. O Uhum. útero, na sua totalidade, esterectomia total. Deixou o colo do útero, esterectomia parcial ou subtotal. Então, se ela deixou o colo do útero, esse é um dos locais de recidiva da endometriose. Hoje em dia, né, a gente até sugere que se a paciente tem endometriose e for retirar o útero, que tire o útero por completo, incluindo o colo do útero. Ô, João. Gê, a Ana Cristina Gomes, de certa maneira, o doutor Sadala já respondeu a ela. João, tenho endometriose e adominiose. Estou fazendo tratamento com anticoncepcional. Já tinha parado há algum tempo. Né? Fiquei assustada, com medo que fosse câncer. Minha médica saiu do meu convênio, agora vou me tratar com outro médico. Ela tinha medo que fosse câncer, mas o senhor disse que raramente acontece isso, né, doutor Sadala? Boa pergunta, né? Da adenomiose isso é raro, e agora entrando também na endometriose, é raro também a endometriose virar câncer. Para você ter ideia, os focos gerais de endometriose têm um risco de 1% de evoluírem para câncer no futuro. Já a endometriose no ovário, a gente chama endometrioma, o risco é um pouquinho maior, 2%, mas você também vê que é um risco muito baixo de progressão para o câncer. O uso de anticoncepcional e uso de pílula para tratamento, tanto da endometriose quanto para a adenomiose, são tratamentos para os sintomas. Eles não vão atuar na gênese da doença, não vai curar a endometriose, não vai curar a adenomiose com o tratamento hormonal, vai tratar os sintomas. É um tratamento válido, mas depende das queixas e do objetivo que a paciente está procurando. A Dulce Barbosa, ela tem endometriose. Precisa operar. Ela diz que sente dores que nenhum homem pode imaginar o que sofre uma mulher com esse problema. Ela vai operar, mas não vai poder operar agora. Precisa esperar um pouco porque não tem convênio médico. Ela pergunta, primeiro, se demorando a operar pode agravar o problema e se depois que operar, essa dor que ela sente não vai sentir mais. Geralmente, a dor causada pela endometriose, quando você opera, você resolve. Existe a chance dela permanecer? Existe, mas é um evento menos comum. Agora, esperar para operar, de novo, endometriose não é câncer. Então, ela esperar um pouco, a chance de agravar é pequena. Esperar no máximo 2 meses. Agora ela vai esperar quanto? 4, 5 meses, 6 meses até o convênio? Aí, dependendo do grau de endometriose que ela tem, isso sim pode piorar. Aí depende muito de caso para caso. E é importante frisar nessa pergunta da paciente, como as pacientes sofrem por dor. E a mulher acha que é Uhum. normal sentir dor. Vê se algum homem acha normal ficar sentindo dor. Vai correndo no médico. Então, enfim, e a gente tem um estudo brasileiro mostrando que as pacientes sofrem, em média, 7 anos até alguém pensar no diagnóstico de endometriose. Então, é fundamental ela procurar seu médico, questionar e fazer exames para descobrir essa doença. Sabia que era essa dor, Ângela, assim, terrível? É assim, eu não tenho endometriose, né? Graças a Até Deus, né? pensei, porque assim, eu sempre tive muitas cólicas. Lembra que eu falei da TP? Cólicas, assim, horrorosas de só ficar bem deitada, tem que ficar dopada de remédio mesmo. Mas as minhas cólicas já era assim, uma coisa absurda, bem horrorosa. Endometriose, então, eu não ia suportar, eu acho. Não, pelo que ela escreveu aqui, o homem não consegue Exatamente. imaginar. Doutor, essa semana a gente falou sobre TPM e uma amiga de Vitória, ela trouxe um termo aqui que eu não conhecia, que ela falou que é uma dor além da, assim, é bem pior que TPM, que é a
TDPM. E aí ela falou de dores, falou de suicídio também, dessa alteração emocional. E só para explicar, doutor Sadala, a Câmara de Brasília aprovou para a funcionária pública da Câmara que se ela tiver exaustão, enxaqueca e cólica, ela terá 3 dias de folga por mês durante o período da TPM. Aí essa amiga de Vitória pediu que a gente trouxesse um profissional para falar de TDPM, que segundo ela é muito mais complicado, difícil de lidar do que a TPM. E a gente nunca tinha ouvido falar nessa sigla. Eu vou falar um pouquinho disso, eu só quero voltar antes na parte ainda da endometriose, rapidinho, Claro. que não é que toda dor é endometriose, tá? Não é isso não. Tem outras causas, inclusive causas que nem precisam de tratamento cirúrgico, que podem dar dor. Tem pacientes que têm cólica desde que começaram a menstruar. E uma coisa comum é falar, mas eu fiz ultrassom e não deu endometriose. Ultrassom simples não vai detectar. Ou é ressonância, ou é ultrassom com preparo intestinal. Então, muitas pacientes falam, doutor, eu fiz ultrassom, não deu nada, então não é endometriose. Então, é importante um exame físico por um profissional experiente nessa área e é importante pedir o exame certo. Agora, voltando para a pergunta dela. Hoje em dia, a gente não fala mais, né, em TPM. O termo correto nem é TDPM, é SDPM, Síndrome Disfórica Pré-Menstrual. A gente sabe que não é só cólica. Tem pacientes que têm mais irritabilidade, tem pacientes que ficam mais agressivas. Essa parte de suicídio é um caso muito mais raro. Eu até sugiro que procure um psiquiatra para ver se não tem algum transtorno por trás. Pode sim, mas geralmente tem mais coisas associadas. Então é importante relatar para o seu médico como que você se sente no período pré-menstrual, e aí não é só analgésico, tem outras medicações que você pode dar. Inclusive, existe tratamento. Quando o caso é mais de agressividade, depressão, você pode estar antidepressivo exclusivo nesse período, com eficácia terapêutica. Então, vale a pena conversar com o seu médico. E me preocupou um pouquinho a parte de suicídios. Vale a pena não, é fundamental passar com o psiquiatra, se possível, para esclarecer direito o que está acontecendo. Pode ser SDPM? Pode, mas deve ter alguma outra coisa por trás também. Ela até relatou nessa mensagem, hoje ela mora no Espírito Santo, quando ela estava aqui em São Paulo, que ela teve uma crise tão forte que ela ficou internada numa clínica psiquiátrica aqui na Vila Mariana, por conta desse momento, dessa tensão, de tudo isso. Então, por isso a gente, separou para trazer aqui. Doutor... não é comum não, e é importante até pesquisar outras causas. Existem doenças psiquiátricas que se exacerbam no período menstrual. É outra coisa. Então, a menstruação atrapalha, mas não é ela o único causador, entendeu? Menstruação que eu digo período pré-menstrual. Tá. A Sara, ela é de Cornélio Procópio. Ela mandou, mandou uma mensagem aqui. Pergunta ao doutor se é normal uma jovem ter cólicas intensas todo mês. É uma jovem, é difícil saber a idade, né? A gente não pode... O quão jovem aqui, que é. Sará. Mas enfim, vamos pegar jovem um apanhado geral. Adolescente. Né? Não é comum, e a gente sabe que quando tem cólicas intensas, a incidência de endometriose é maior. Antigamente falava, não vamos fazer tratamento cirúrgico em adolescentes, vamos esperar ela ficar mais tempo. Mas coitado, você vai deixar a paciente sofrendo tudo isso? Eu já operei paciente de 16 anos que tinha cólicas intensas. Operou, melhorou. Então eu vou deixar ela, porque ela é muito jovem, eu vou esperar ela chegar com 25, 26 para operar. Então, enfim, cada caso é um caso. É importante, se está com cólica intensa, conversa com o seu médico, peça exames específicos e vai atrás, porque, de novo, não é normal sentir dor. 22 anos. É jovem. Ela mandou aqui 22 anos. Bom, para mim é super jovem, bebê. Super jovem, 22 anos. Obrigada, Sara. Beijo. Só para a gente encerrar, doutor Sadala, eu tenho uma amiga chamada Carol Salazar. Ela criou um grupo para ajudar mulheres que estão enfrentando endometriose. Ela disse que na vida dela foi um divisor, porque ela sofreu horrores, achou que ia morrer por causa da endometriose, e ela tem esse grupo hoje que divulga, que chama atenção, que ajuda mulheres que estejam passando por isso. É uma coisa tão complicada a ponto assim da Carol, né? A minha curiosidade, ela criou um grupo de ajuda. Tem mulher que precisa desse grupo de ajuda? Vale a pena, esses grupos de ajuda ajudam bastante, não só na endometriose, mas também no caso de câncer. Você compartilhar experiências, mostrar que tem luz no fim do túnel,
Mostrar que o que ela passou, você também já passou, alguém do grupo já passou, isso conforta e traz esperança. Acho muito bom esses grupos de ajuda, eu incentivo as minhas pacientes a participar sim. Claro que assim, julgando, às vezes tem experiências ruins e às vezes tem informações ruins que não batem com a realidade, sempre checando com o seu médico. Mas via de regra, esses grupos de apoio ajudam bastante. Tá Doutor, o certo. senhor pode repetir o nome do exame que identifica a endometriose? Quando você está com suspeita, além do exame físico, né, a gente faz um exame dedicado para endometriose, a ressonância magnética de pelve ajuda. Geralmente a gente pede com preparo intestinal ou um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. A gente pede o exame dedicado para endometriose, a gente põe hipótese diagnóstica endometriose para o colega pesquisar. O problema do ultrassom é que nem sempre os convênios acabam aceitando. É um exame que a maioria das vezes a paciente acaba pagando particular. Já a ressonância não, os convênios aceitam. E os dois são igualmente eficazes. A ressonância de pelve com preparo é tão eficaz quanto o ultrassom transvaginal com preparo. Aí depende da disponibilidade no seu meio, na sua cidade. Doutor Perfeito. Sadala, em meu nome, da Ângela do EV, da nossa quarta apresentadora, muito obrigado de coração, obrigado 2 vezes, muitíssimo obrigado pelos vídeos que frequentemente o senhor encaminha para a gente com relação à saúde da mulher, principalmente em época de campanha, e pela participação ao vivo hoje. O nosso ouvinte é apaixonado pelo tema saúde, está sempre chamando um assunto, pedindo que a gente traga um especialista, e hoje vem um dos maiores do país. Muito obrigado de coração, hein? Obrigado pelo convite. E, de novo, que puder ajudar, conte comigo. Maravilha. Dr. José Carlos Sadala, referência em ginecologia oncológica e mastologia. Já falamos de leucemia, já falamos hoje com o Dr. Sadala de endometriose e ainda vamos falar de gordura no fígado, que é um pedido que foi feito também para